Caro Roriz, coordenador desse primeiro debate, meus caros amigos palestrantes, eu não os nomearei porque já o foram e queremos economizar tempo também para ouvir a todos com a devida atenção. E eu, que teria tanto a dizer sobre o que o BNDES tem feito ao longo do tempo e pretende fazer, óbvio, em respeito à distribuição do tempo e ao interesse mais genérico da plateia, inclusive de participação, Roriz, me permitiria ser extremamente sucinto e apenas pontuar, além daquilo que eu já disse antes, que é o compromisso do BNDES com o papel da inovação. E esse compromisso começa com um dado fundamental: quanto que o BNDES costumava investir e que era detectável como um esforço particular e especial em inovação, e faço essa ressalva porque o BNDES oferece recursos junto com soluções financeiras criativas, de forma que o BNDES tem procurado ser, ao longo dos anos, ele mesmo um fator de inovação financeira, pela maneira como estrutura negócios que, pelo prazo mais longo, é uma exigência, por exemplo, de todas as infraestruturas, ou pela necessidade de aquisição de determinados conhecimentos, são difíceis de serem produzidos apenas pelas forças normais do mercado, num país, como já foi dito pelo Ruiz, muito encrencado pelas complicações a que o Paulo Scaff se referia, complicações macroeconômicas. Então, o banco tem sido um fator, historicamente, de compensações a essas insuficiências de ordem financeira, taxas de juros extremamente elevadas, tributárias, uma carga tributária que não para de ser crescente e, principalmente, de ordem burocrática. Nós somos um fator de apoio. Esse fator de apoio tem o nome de inovação em praticamente tudo que fazemos. Entretanto, procurando detectar, para que a gente possa ter uma ideia do esforço, entre um ponto no tempo deslocado, vamos dizer, 15 anos atrás, em que nós não estávamos nem a 1% dedicados especificamente para os fatores de apoiamento à inovação, nós hoje atingimos, em 2017, algo como 4% do total da carteira do banco, especificamente para áreas como, por exemplo, os fundos Criatec, que são muito importantes, e para além do que já foi dito aqui, o fundo do Celestino, não é? É importante também lembrar, e aqui está a Ana Costa e o Guilherme Montoro, entre outros benedenses, colaboradores nossos, estão à disposição dos interessados, daqueles que querem investir nessa área, para obterem informações objetivas sobre como o banco pode apoiar financeiramente. Então, não precisamos apenas, vamos dizer, chupar o dedinho, achando que apenas no exterior estão recursos para esse desenvolvimento. Não, esses recursos estão aqui no Brasil. Faço um meia-culpa em nome do banco. O banco é muito, às vezes, tímido na apresentação e no marketing dessas disponibilidades. Nós somos muito técnicos e pouco propagandísticos. Estamos tentando superar isso, e a minha presença aqui, que não é de um especialista no tema, ela é muito mais a de alguém que quer dizer: sim, estamos presentes com recursos, e queremos ampliar esses recursos, que, como eu disse, são hoje da ordem de 4%, numa carteira que vai, aí se vocês olharem ali embaixo, a cerca de 660 bilhões na realidade, a carteira está lá em cima, porque é o total dos ativos, de 800 bilhões do banco, ou seja, não é pouco dinheiro. E esse dinheiro tem que estar cada vez mais concentrado no processo de realmente apoiar esse desenvolvimento inovador. Embaixo estão os desembolsos anuais, que já chegaram a 200 bilhões ano, num período em que o último período de impulso
dessa indústria que, mesmo assim, ainda não caminhou como a gente gostaria, e hoje estamos fechando o ano com desembolsos da ordem de 70 bilhões. Desse total da carteira específica de crédito, que chega a 660 bilhões, diríamos assim, 22 bilhões são especificamente alocações de recursos para alta tecnologia e todos os outros demais esforços, tipicamente de inovação, principalmente startups, acelerações e também apoiamentos a entidades de pesquisa. Sobre isso vou falar um pouquinho mais logo à frente. 22 bilhões é muito ou pouco? É muito, é bilhão, mas é pouco diante das necessidades que nós detectamos para sairmos da rabeira e, sem almejar imediatamente um protagonismo, que a gente esteja no jogo. E para colocar o Brasil no jogo, acho que o compromisso, dentro de muito pouco tempo, do BNDES tem que praticamente dobrar esses 22 bilhões e atingir um valor mais próximo, inicialmente, de 50 bilhões dentro do prazo de hoje até 2020. Acho que se a gente conseguir alocar mais 20 bilhões dentro dos próximos 3 anos, 2018, 19 e 20, estamos realizando um planejamento estratégico no banco que não chega a ser o compromisso chinês até 2050, mas estamos fazendo um trabalho de planejamento estratégico mirando as necessidades do país, o que é muito importante, Roriz, porque, não sei se você sabe, o país que também se desindustrializou, ele se desplanejou. Nós já tivemos com o PAC, e sem nenhum demérito, uma grande lista de obras, mas não tivemos um planejamento do país que nós queremos ser mais à frente. E esse desplanejamento também colocou o próprio BNDES, que é um executor de políticas, correndo atrás do que é que o país gostaria de ser no momento em que a própria indústria andava para trás. Eu quero mostrar para vocês, esse é o gráfico, esse azulzinho aí é a cobrinha da indústria. E no total das participações dos diversos setores, para corroborar o ponto que o Roriz colocou, ele é histórico, nós queremos reverter esse processo, Roriz, mas você observe que a linha azul, que é a participação relativa no total dos desembolsos do banco, apresenta uma linha vermelha muito estável, ou seja, o compromisso, e que é importante, é fundamental, inalienável, do banco com as infraestruturas. Como você disse, quando você coloca aí uma banda larga, também uma infraestrutura importantíssima, ela é 4.0, por assim dizer, ou ela é a base para que a gente possa ter outros desenvolvimentos, mas você observe que, na realidade, enquanto uma linha verde, que era da agricultura, e nós estamos na agricultura apenas nos investimentos em agricultura que cada vez mais se torna 3,5 ou 4.0, sendo uma agricultura de precisão, desfazendo os conceitos de que temos um setor primário, a qual associamos, pelo próprio nome, um fator de retardo, secundário, meio avançado, e depois terciário. Não, temos que desmistificar, eu até proporia que os economistas meio que renunciassem a falar nesses termos antiquados, porque a posição de uma economia não é apenas determinada pelo fato de ser mais agro, ou mais industrial manufatureira, ou mais de serviço. O que ela tem que ser é avançada no emprego das tecnologias disponíveis em todos os setores. E digo isso porque a agricultura, que antigamente, ainda no meu tempo, mas meros 40 anos atrás, quando eu iniciei como professor do tema, ela era uma agricultura dita como retardatária, uma agricultura onde um grande brasileiro como Alisson Paulinelli e outros, Eliseu Alves, iniciavam algo que se chamou Embrapa.
E esta empresa, mais do que qualquer outra iniciativa, por este fato, por ter feito uma imersão de brasileiros no exterior, nas mais diversas universidades, principalmente norte-americanas, mas voltando para o Brasil e reestabelecendo, através dos conceitos de pesquisa agrícola avançada, uma adaptação de variedades, ou seja, todo um retrabalho de um processo, criou-se o que eu gosto de chamar de tropicultura. A Revolução Brasileira no agro é uma revolução que basicamente mudou o conceito da agricultura tradicional de clima temperado, onde eu sou tão velho que cheguei a ouvir que soja não dá aqui, milho só dá, mas dá com muito baixa produtividade. Esta mesma agricultura, e cana também, café também, mas só tradicionalmente. Enfim, houve revoluções, inclusive na genética animal, nas aves, nos suínos e, óbvio, e muito importantemente, na parte da pecuária, a ponto de que hoje 1/4 do rebanho mundial está no Brasil. Então, são revoluções que aconteceram por causa de emprego de pesquisa, tecnologia e talentos organizados para o sucesso. E é por isso que nós devemos ainda o equilíbrio macroeconômico que nós temos a este agro. A nossa preocupação, o nosso compromisso no BNDES, Roriz, é inverter essa participação cadente da indústria, e aí empregamos, nós mesmos, eu estou dizendo que a gente devia renunciar, mas também estamos ainda empregando os conceitos tradicionais aqui por falta de outras definições. E a indústria, esta indústria que é a manufatureira e que hoje capenga em relação à sua participação nos financiamentos, ela deve ser, e é no banco, a principal preocupação que nós temos. Portanto, o apoiamento que o banco tem, além de ser especificamente nas áreas como, por exemplo, todo o programa Inova, como eu disse, os fundos Criatec, que eu espero que Ana depois possa comentar um pouquinho mais, e também em algumas iniciativas, eu queria relatar pelo menos uma que acabo de visitar no Recife, que é o Porto Digital, em que o banco inovou por adotar alguns prédios do Marco Zero no Recife, uma área do centro histórico do Recife, degradada, e fizemos um 2 em 1, quase um 3 em 1, porque restauramos antigos prédios históricos, ali ajudamos a instalar um primeiro esforço, isso há 20 anos atrás, um ponto de apoio para o que iria ser um esforço de inovação tecnológica, em geral ligada às áreas de informática, por assim dizer. Esse era o conceito há 20 anos atrás. E para não me alongar, o que eu encontrei há 2 semanas atrás, numa visita, sábado à tarde, era uma casa cheia, um prédio muito grande, cheio de jovens, todos eles envolvidos nas mais diversas áreas relativas a essa grande processo de digitalização. E, mais importante, o que eu não vi, mas que está no entorno do Porto Digital, 300 empresas, entre startups, empresas incubadas e já aceleradas em funcionamento comercial normal, gerando só ali pelo menos 8.000 empregos diretos e muito mais indiretos. A má notícia: diversos prefeitos, governadores de estados visitaram já o Porto Digital do Recife, inclusive acho que o Roriz deve dar uma passada lá, se não o conhece. Há uma grande dificuldade em multiplicar, em pelo menos duplicar essa experiência exitosa. Por algum motivo, nós temos uma dificuldade que deixo aqui para o auditório, para os panelistas, o porquê nós não conseguimos reproduzir aqueles exemplos bem-sucedidos que estão na nossa frente. Há diversas hipóteses para tal, mas eu diria que a principal é algo que é uma chaga na nossa maneira de proceder: a descontinuidade das políticas governamentais e a descontinuidade dos nossos próprios compromissos como brasileiros em chegar a algum lugar. Isso é que precisa ser
política e psicologicamente revertido. Como eu dizia, a nossa preocupação também é estabelecer infraestruturas, ou falando do banco, capazes de propiciar essa revolução 4.0. Vou dar um exemplo específico, que é a da primeira fábrica de semicondutores, que está praticamente pronta, em Ribeirão das Neves, na grande BH, e que hoje sofre com problemas, vocês poderiam dizer, bom, problemas de quê? Problemas de garantia para fazer a etapa final dos aportes de recursos por parte do BNDES e da própria FINEP para botar a posta em marcha, depois de alguns atrasos, depois da entrada e saída de um reconhecido ex-grande empresário, Ike Batista, que o BNDES conseguiu, com a ajuda de outros interessados, converter em outro apoiamento do setor privado, que conseguimos, através de um empresário argentino também situado no Brasil, um compromisso que o BNDES tem em realizar essa primeira fábrica, fazê-la rodar, e esta é a cara nossa do Brasil. Por conta de X% de garantias, uma controladoria da União nos coloca uma trava quase invencível e burocrática para fazer rodar uma fábrica de mais de 1 bilhão e que dará todo o suporte de sensoriamento através dos wafers de 200 milímetros, etc. e tal, que são exatamente o início desse processo de materialização do chamado 4.0. Compartilho com vocês isso não em tom de crítica, mas para mostrar como o Paulo Scaff estava certo. Nós aqui somos o país da complicação não objetiva. Se fosse um problema objetivo, nós estaríamos tentando ultrapassá-lo. Não, uma fábrica pronta, que demorou quase 5 anos para sair do zero, que representa uma inovação no Brasil e praticamente todo o hemisfério sul, um exemplo claro de que o Brasil teve um compromisso com uma área de suporte tecnológico fundamental, e estamos brincando de red tape, né? Então, é esse o tipo de superação que nós temos que fazer. Como eu disse, é uma superação política, não posso aqui tapear vocês, mas também isso é uma boa notícia. Significa dizer que este país, Roriz, ele tem perfeitas condições de reproduzir o sucesso que foi uma Embrapa, que foi todo, não foi só a Embrapa, que foi todo o empreendedorismo do setor rural em volta desta experiência de reconhecer que existe uma possibilidade naquilo em que todos diziam não é possível, e meter a cara, né? Como também na indústria de óleo e gás. O nosso pré-sal é um belo exemplo de avanço tecnológico feito por uma empresa com todos os defeitos e as limitações de ordem moral e ética, que é a nossa Petrobras. Ou seja, os nossos exemplos de êxito precisam também ser lembrados. O apoio, por exemplo, do BNDES ao etanol de segunda geração é extremamente relevante também nesse sentido. E eu queria apenas pontuar que nós estamos agora envolvidos também como apoiadores financeiros em unir esforços com a Embrapa, que é a Embrapa da inovação industrial. Há um mês e pouco atrás, assinamos um convênio guarda-chuva com a FAPESP e, portanto, nós esperamos obter, através desses mecanismos já instituídos de inovação e de pesquisa, os avanços necessários para que a gente possa seguir adiante. Exemplo prático, o CTC, Centro de Tecnologia Canavieira. Colocamos mais de 200 milhões de reais para esse avanço específico nas variedades de cana, que tem uma importância, óbvio, enorme em toda a geração, não só para o açúcar, mas principalmente para a energia do etanol. E estamos desenvolvendo
essa é na área universitária. Uma conversação, que eu espero que avance logo, com uma universidade israelense, a Technion, que acaba de fazer, e eu fui visitar em Nova York, com o apoio da Universidade de Cornell, a Cornell Technion, ali na Ilha Roosevelt, bem no meio de Nova York. E olhem bem como é que é o empenho de uma sociedade, no caso local, que quer fazer uma reversão para algo novo. Né? Com a grande recessão de 2008, 2009, como sabem, Nova York sofreu também uma recessão de empregos na área financeira. Nova York se viu assim, ameaçada de perder o protagonismo, que de fato acabou não perdendo na área financeira, olhou em volta e disse: eu preciso de ser um polo tecnológico de primeira grandeza. E alguém poderia dizer, bom, polo tecnológico de primeira grandeza vai ali mesmo na costa oeste, vai em algum outro lugar, vai em Chicago, vai em algum outro lugar dos Estados Unidos? Não. Este é um outro aspecto de uma dificuldade nossa brasileira que nós precisamos vencer. Convidar, como estamos fazendo hoje nesta reunião aqui, os nossos colaboradores internacionais. Chamar gente de fora que tenha cabeça e vontade de unir esforços com o Brasil. Não ter medo da colaboração estrangeira. E Nova York buscou a colaboração da Technion e está lá pronta, já em funcionamento, uma universidade totalmente dedicada a fazer a ponte entre o desenvolvimento tecnológico e o empreendedorismo. Alguém diria uma universidade prática, uma universidade onde os alunos, estudantes e pesquisadores já saem fazendo, onde os próprios professores já são eles mesmos empreendedores, muitos deles de sucesso, fazendo uma integração entre o inventar, o desenvolver e também o lucrar, e também o tentar, mesmo que no final, como disse o SCAF, inicialmente não seja lucrativo. Essas são as visões que o banco tem para esse futuro. E a nossa, para finalizar, a nossa finalidade, ela só vai se realizar se o banco conseguir enxergar esse desenvolvimento em vários polos do nosso país. Junto com a inovação, o compromisso do banco é também, para além de São Paulo, que de fato, como disse o nosso presidente da Fiesp, é diferenciado, nós precisamos interiorizar este esforço. Nós precisamos de desenvolver polos tecnológicos, como o que eu também tive a oportunidade de visitar em Campina Grande, na Paraíba, que desenvolve softwares com grande êxito para o Brasil e, como dizia o Celeste, também para fora do Brasil. E, portanto, eu acredito que em 10 anos, se nós tivermos um plano realmente adequado e que desembole o jogo da macroeconomia brasileira paralelamente ao desenvolvimento tecnológico, em 10 anos, não direi menos do que isso, mas em 10 anos nós poderemos olhar para trás, lá para o final dos anos 20, e dizer, o Brasil conseguiu. O Brasil, de fato, descolou da mesmice e ele está integrado vivamente dentro desse processo. Apenas para pontuar, porque como o SCAF já mencionou isso, eu vou economizar esse tempo, mas não sem dizer a todos vocês o quanto eu acredito ser isto absolutamente essencial. O Brasil tem que descomplicar o Brasil. O Brasil precisa fazer um processo de descomplicação tributária, um processo de verdadeira simplificação do manicômio em que nós vivemos. O que nós temos de tecnologia de infernizar empresário é algo que, se fosse exportável, nos transformaria no país mais rico do mundo. Nós somos um inferno tributário e burocrático. Os próximos governantes
tem que ter compromisso assumido, obsessivo com esta simplificação. Espero que o presidente Temer possa, no espaço do primeiro semestre do próximo ano, visto que é o único semestre politicamente útil, Roriz, ele consiga aprovar uma reforma que, de fato, o deputado paranaense Luiz Carlos Raul já está relatando, e que é uma boa reforma e que conta também com o apoio do terceiro andar do Palácio do Planalto, porque lá temos um jurista especializado, inclusive colaborador nosso no Movimento Brasil Eficiente, o professor Gastão Toledo, empenhados, tanto o Executivo e o Legislativo, para apresentar um projeto que, de fato, seja um primeiro grande passo nessa direção. E vejo aqui, Rafael, vários e a própria presidência da Fiesp, que tem insistido nesse projeto de simplificação desde 2011, 2012, quando entregamos isso para o governo anterior, que fez ouvidos surdos para essa necessidade premente, isso para não falar dos esforços da Fiesp desde os anos 90, porque participava desses esforços, no sentido de a gente obter essa simplificação tributária e também uma normalização financeira do país, que parece começar a acontecer, e no dia de hoje, quem sabe, a gente consiga traduzir isso na prática por mais uma redução da taxa de juros básica, e espero que também seja acompanhado de uma redução, a última, da TJLP para um nível decente da ordem de 6,2%, como é a nossa pretensão, se as contas estiverem bem feitas. O Brasil pode, o Brasil, se quiser, pode, mas isso não dependerá, em última instância, nem dos bilhões aplicados pelo BNDES, nem dos esforços super bem colocados e oportunos de uma Fiesp e de outras iniciativas de brasileiros como do Porto Digital, a quem saúdo, porque estão lá há mais de uma década fazendo acontecer as coisas na prática. Nada disso vai acontecer se nós não dissermos que queremos isso, e que queremos isso politicamente. Então, eu acho que a mobilização que o povo brasileiro tem que fazer em prol de um plano que nos leve ao governo 4.0 é uma obrigação indelegável de cada brasileiro nessa rodada de 2018. Eu espero que estejamos lá e que cada um cumpra o seu dever. Neste momento, eu tenho certeza que a indústria que nós conhecemos hoje como a 3.0, ela vai repetir o êxito do agronegócio. Ela vai repetir esse êxito e ela vai se apresentar com o mesmo protagonismo que ela parecia que ia despontar lá pelos anos 80. Isso se a macroeconomia não se tornar de novo uma macroeconomia antagônica ao empreendedorismo. Nós precisamos que todos os brasileiros tenhamos um compromisso em dar chance para os jovens do Brasil fazerem a sua parte. Muito obrigado a todos.